Um jardim tranquilo, cercado por árvores e iluminado pela luz suave do amanhecer. Jean-Jacques Rousseau caminha lentamente, refletindo sobre a natureza humana quando percebe a presença de um homem sentado sob uma oliveira. Jesus o observa com um olhar sereno. És real ou és apenas um símbolo das crenças que o homem criou para si? Sou o que sou. Mas diga-me, Rousseau, o que buscas? Busco compreender o homem. Acredito que ele nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Mas às vezes me pergunto, há algo na essência humana que o impede de retornar à sua pureza original? O homem nasce com o sopro da vida e a centelha do amor. Mas ao crescer, se enreda nos desejos do mundo e esquece quem realmente é. Não é a sociedade que o corrompe, mas a ilusão de que pode viver apenas para si. No entanto, vejo que a civilização criou desigualdades, opressão e egoísmo. Se o homem vivesse em harmonia com a natureza, como acredito, talvez fosse mais feliz e mais puro. A natureza ensina muito, mas o coração humano carrega tanto luz quanto escuridão. O mal não vem de fora, mas do que o homem permite crescer dentro de si. Então, achas que minha visão do bom selvagem está errada? Não está errada, mas incompleta. O homem pode nascer com bondade, mas precisa cultivá-la. Sem amor, sem verdade e sem responsabilidade, mesmo o mais puro se perderá. Rousseau cruza os braços, pensativo. Ele passou sua vida defendendo a ideia de que o homem poderia se libertar das correntes da sociedade, mas a simplicidade das palavras de Jesus o faz reconsiderar. Se o problema não está na sociedade, mas no próprio homem, como podemos construir um mundo mais justo? O mundo muda quando o coração muda. Não basta reformar leis ou instituições, é preciso que cada um escolha o bem acima do próprio interesse. Mas como esperar isso de todos? Os poderosos não abandonarão seus privilégios e os oprimidos podem nunca ter voz. O poder verdadeiro não está em dominar, mas em servir. Quem busca a justiça por amor à verdade sempre encontrará um caminho. O vento sopra suavemente entre as árvores. Rousseau sente que esta conversa pode mudar sua forma de ver a humanidade, mas ainda há mais a perguntar. O jardim permanece tranquilo, mas a mente de Rousseau fervilha com pensamentos. Ele se senta sobre uma pedra olhando para Jesus que mantém sua expressão serena. Dizes que a verdadeira mudança vem do coração, mas como podemos ensinar um coração a amar o bem? As leis tentam controlar o homem, mas nem sempre conseguem torná-lo melhor. O amor e a verdade não se impõem, Rousseau. Eles são como sementes, precisam ser plantados e cuidados. Um coração endurecido pela ganância ou pelo medo não aceitará a verdade, mas um coração sincero, sim. Ainda assim, a história nos mostra que os homens preferem seguir suas paixões do que a razão. Eu mesmo escrevi sobre a necessidade de um contrato social, para que o povo aprenda a viver de forma justa. Mas e se o próprio povo não souber escolher o bem? Jesus. A liberdade é um dom divino, mas é também uma responsabilidade. O homem pode escolher o bem ou o mal, e essa escolha não pode ser forçada. Mesmo Deus não impõe o amor, apenas o oferece. Mas se a liberdade pode levar ao erro, como podemos confiar nela? Talvez seja melhor uma sociedade guiada por um legislador sábio que ensine ao povo o que é certo. Um líder pode guiar, mas não pode viver a vida de cada homem. Cada um deve decidir o que fará com sua liberdade. Não se trata de um sistema perfeito, mas de uma transformação interior. No entanto, vejo que a maioria dos homens segue seus interesses egoístas. Por isso defendi a vontade geral, a ideia de que a verdadeira liberdade está em obedecer ao que é melhor para todos. Mas até essa vontade pode ser corrompida. A verdadeira liberdade não é fazer o que se deseja, mas escolher o que é justo, mesmo quando é difícil. Muitos pensam que são livres, mas são escravos de seus desejos. Rousseau reflete. A ideia de que a liberdade verdadeira exige um compromisso interno com a justiça ressoa em sua mente. Ele percebe que seu pensamento pode ter negligenciado essa dimensão mais profunda. Então dizes que a justiça não pode ser construída apenas por contratos ou leis, mas por uma mudança no espírito do homem. Sim, o reino de Deus não se impõe com espadas ou decretos, mas se constrói dentro de cada coração que escolhe a verdade. O silêncio se instala. Rousseau sente que está diante de uma resposta que nunca considerou completamente.
mas ainda há mais a ser dito. O vento sopra suavemente pelo jardim. Rousseau permanece pensativo, sentindo que suas crenças sobre a sociedade e a liberdade estão sendo desafiadas de uma maneira inesperada. Falaste sobre um reino dentro de nós. No entanto, vejo que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O meio em que vive molda seu caráter, e muitos não têm escolha a não ser seguir caminhos injustos. Como então podem encontrar essa verdade que mencionas? O homem tem em si a centelha do divino, Rousseau, mas a bondade que ele carrega pode ser sufocada pelo orgulho, pelo medo e pela ambição. Nem todos escolhem a injustiça por ignorância. Alguns a escolhem por conveniência. Então acreditas que a natureza humana não é tão pura quanto imaginei? O homem nasce com potencial para o bem, mas também carrega fraquezas. A verdadeira questão não é onde nasceu ou em que meio vive, mas se tem coragem de buscar a verdade e agir de acordo com ela. A sociedade que conhecemos cria desigualdades artificiais. Eu disse que o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e declarou "isto é meu", deu início à desigualdade. No entanto, vejo que defendes um reino onde os últimos serão os primeiros, e onde não há distinção entre ricos e pobres. Como poderia tal sociedade existir na terra? Jesus, a desigualdade entre os homens não é apenas material, mas também espiritual. Muitos que são ricos em ouro são pobres em compaixão. A sociedade que imaginas, onde todos são livres e iguais, só será possível quando os homens colocarem o amor acima da posse, a verdade acima do poder. Mas isso exige uma mudança muito profunda. Como convencer os homens a abandonarem o egoísmo? Com o exemplo. Não se pode impor o amor, mas se pode vivê-lo. A justiça que buscas começa quando cada um assume sua responsabilidade de fazer o bem, sem esperar que os outros o façam primeiro. Minha ideia de contrato social propõe que os homens concordem em viver sob regras comuns para garantir a liberdade de todos. Mas percebo que falas de algo ainda mais difícil, uma transformação interior que não depende de leis, mas de uma escolha pessoal. Jesus, as leis podem conter a violência, mas não podem curar um coração endurecido. A verdadeira justiça não é aquela que apenas pune o mal, mas a que ensina o homem a amar o bem. Rousseau abaixa a cabeça, refletindo. Ele sempre acreditou que a sociedade moldava o homem, mas agora percebe que há algo mais profundo, a escolha que cada indivíduo faz sobre como viver. Brisa suave do jardim continua a soprar, e Rousseau permanece em silêncio por um momento, assimilando as palavras de Jesus. A conversa chega a um ponto crucial. Como transformar a humanidade? Então, não basta mudar as leis e reformar as instituições. O coração do homem deve ser transformado primeiro. As leis podem guiar os homens, mas não podem despertar o amor em seus corações. Se um homem obedece por medo da punição, sua obediência não é verdadeira. A verdadeira liberdade vem quando ele escolhe o bem porque vê sua beleza, não por imposição. Rousseau. Sempre defendi que a liberdade é o maior bem do homem. Mas vejo agora que essa liberdade que pregas não é apenas política ou social, mas algo mais profundo, uma liberdade interior. O homem verdadeiramente livre não é aquele que faz tudo o que deseja, mas aquele que não é escravo de suas paixões. Quem vive apenas para si está preso ao próprio ego, mas quem ama ao próximo encontra um sentido maior e assim se liberta. E o que dizer da corrupção que domina os governantes? Dos que usam o poder para oprimir os fracos? Como podemos transformar uma sociedade assim? Jesus, não se muda um império com a espada, mas com a verdade. Muitos dos que hoje governam não entenderão isso, mas alguns ouvirão e mudarão. E a mudança verdadeira começa nos pequenos gestos, nas ações do dia a dia. Então acreditas que, mesmo diante das maiores injustiças, ainda há esperança? Sempre há. O homem pode se perder, mas também pode se encontrar. E quando desperta para a verdade, vê que a maior revolução não acontece nos palácios, mas no coração de cada um. Ele sempre acreditou que a sociedade poderia ser melhorada, mas agora vê que a transformação precisa ir além das leis e dos contratos. Deve alcançar o íntimo do ser humano. És um mestre diferente de todos os outros. Muitos querem mudar o mundo pela força, mas tu falas de uma mudança que começa dentro de cada um. A semente da verdade já foi plantada em ti, Rousseau. Agora cabe a cada um regá-la e fazê-la crescer.
Rousseau se inclina respeitosamente. Ele percebe que suas ideias e as de Jesus, embora diferentes em alguns pontos, convergem para um mesmo desejo: um mundo mais justo, mais livre e mais humano.